Os Anéis de Poder, temporada 2, episódio 7. Diferente dos episódios anteriores que abordaram múltiplos núcleos, esse daqui escolheu focar-se completamente em Eregion. Todos os caminhos levam a Eregion. E também nesse conflito que eu acredito ser o mais intenso da temporada, né? A relação entre Anatar e Celebrimbor. Esse é um episódio quase perfeito. Não fosse um ponto que eu vou discutir mais adiante. Eu sou o PH Santos, crítico de cinema, e nesse vídeo eu trago minhas reflexões sobre o episódio mais recente de Os Anéis de Poder. Tudo com spoilers, tá? Então fique por sua conta e risco. E cogite também deixar o like logo no começo desse vídeo, porque me ajuda bastante. Dito tudo isto, vamos ao que interessa. O episódio começa com Celebrimbor contemplando um belo dia em Eregion. Essa sua satisfação combina com o desejo primordial dos elfos descrito por Tolkien, que é a beleza do mundo, né? Ele diz numa de suas cartas: o destino dos elfos é o de serem imortais, amarem a beleza do mundo, conduzi-lo ao florescimento pleno com seus dons de delicadeza e perfeição e durarem enquanto ele durar. O chazinho do Celebrimbor serve como um incentivo para continuar o seu trabalho nos Anéis dos Homens, né? Ou seja, nos 9 anéis restantes, mas a realidade rapidamente é revelada assim que ele sai de cena. A ilusão que o envolve é interna, é plantada por Sauron a partir do indivíduo. Como eu venho discutindo já algumas análises anteriores, não é que Sauron muda a realidade diretamente, não. Ele se aproveita do desejo do Celebrimbor, se aproveita do desejo do indivíduo, né? No caso, aquela cidade prosperar, para assim colocar a ilusão perfeita. Quando Celebrimbor começa a suspeitar de que algo está errado, isso se torna bem mais claro, porque o episódio vai ficando cada vez mais soturno, né? Inclusive a partir do seu próprio rosto, vai ficando mais cansado, vai ficando mais sujo, vai ficando exaurido. O episódio também é um pouco mais cansativo quando a gente agora está no escritório. São tarefas repetitivas, tarefas que parecem nunca ter fim. A gente também fica um pouco agoniado. Quando é que isso vai acabar na vida de Celebrimbor? É essa a sensação que o próprio personagem está passando na série. Celebrimbor, ele está escravizado por Sauron. Você sabe o quão esquecido você pode ser, responde Sauron quando o elfo percebe que a sua ferramenta não tem todas as joias que possuía antes. Sauron utiliza um acontecimento recente para torturar mais ainda o nada amigo Celebrimbor, mantendo-o preso naquela ideia, mantendo-o preso na sua própria cobiça, mantendo-o preso nos seus próprios erros recentes de ter esquecido o nome da Mirdanha, de ter, enfim, acontecido várias outras coisas. Ele mantém o Celebrimbor preso na própria cabeça a partir dos seus próprios erros, digamos assim, né? Ele até fala mais à frente: eu gostei do nosso tempo juntos, diz aí o Anatar, que complementa: todas as coisas precisam acabar. Isso antecipa o destino de Celebrimbor, que embora tenha de certa forma sido útil até aquele ponto, para Sauron ele é descartável. Ele é um pet. Nem um pet, né? Um pet você cuida, na verdade. Ele é um objeto. Ele é uma coisa. Assim como é o destino de qualquer um que cruza o caminho do Senhor dos Anéis. O elfo precisa recorrer a um rato, a um ser insignificante para entender o padrão daquilo tudo, percebe? Porque os insignificantes passam, esse sim, despercebidos por Sauron. Aos poucos, Celebrimbor ele vai resgatando a sua astúcia. Quando ele desvia o foco dos Anéis dos Homens, né, que estão quase prontos, diga-se de passagem, ele começa a notar os padrões ao seu redor, ou seja, enquanto ele estava preso ao objetivo de criar aquelas supostas belezuras, todo o resto era negligenciado. E agora que a sua obsessão diminuiu, ao quase concluir aquela missão, ele começa a enxergar a realidade, mais uma vez, a realidade como de fato ela é. E isso não é igual como a gente faz na vida? Nos dedicamos tanto para algo, ao trabalho, por exemplo, que a gente acaba negligenciando tudo ao nosso redor durante esse caminho. E quando a gente percebe, o tempo já passou. O que foi deixado de lado pode estar completamente destruído. E pior, sem volta. Como a gente vai ver acontecer mais à frente, né? Não é que Sauron sacrificou Celebrimbor pela missão, não. O próprio Celebrimbor se sacrificou ao parar de perceber o mundo ao seu redor durante esse processo. Quando ele começa a perceber o mundo de volta, ele começa a se recobrar, ele começa a voltar. Porque se ele tivesse percebido isso antes, talvez Anatar não tivesse conseguido o enganar desde o começo. E das duas, uma. Ou Eregion não chegaria àquele estado, ou já estaria completamente destruída, mas pelo menos Sauron também já teria sido revelado. Como Anatar disse para Mirdanha mais tarde, né?
A mente de Celebrimbor se foi. Essa frase ela carrega uma dupla verdade. Por um lado, é uma constatação literal. Celebrimbor realmente está mentalmente e emocionalmente destruído, aniquilado. O elfo que conhecemos lá na primeira temporada, no começo da segunda, sábio, sagaz, ele não existe. Ele não tem mais aqui. Mesmo que ele descubra a verdade por trás de tudo, ele já foi condenado a morrer dentro de si. É uma implosão. Uma implosão vítima do mal que permitiu entrar na sua cidade e, portanto, também na sua essência, na sua existência. Que é uma dupla verdade a frase, porque, por outro lado, é mais uma das verdades mentirosas que o Sauron usa para dominar a situação. Ele usa a própria realidade como se mostra para manipular os seus inimigos disfarçados aí de aliados. A Myrdânia é só um desses. A corrupção que atinge Eregion, e é bem interessante entender isso, é, de fato, a materialização da corrupção interna de Celebrimbor, ou seja, já era também. Nada mais pode ser feito. Nenhuma batalha pode ser vencida. Eregion já foi destruída, assim como Celebrimbor, de dentro para fora. É interessante como esse núcleo, o núcleo do Celebrimbor e do Anatar, Sauron, quer que seja, ele vai ficando cada vez mais escuro, né? Ele vai ganhando uma densidade, eu não falo densidade de complexidade, não é nesse sentido. Uma densidade de peso mesmo, sabe? Ele vai ficando mais espesso. O tempo desse núcleo, ele vai se tornando confuso também. Cara, quando é que foi isso? Foi antes, depois? Essa confusão, quase como se a gente tivesse preso junto com o elfo. Uma desorientação, inclusive, muito refletida na narrativa também. Tanto que na narrativa da temporada como um todo. Tanto que o episódio ele só organiza as questões temporais quando o Elrond chega na batalha contra os orcs de Ada, e a gente entende, então isso foi antes, isso foi depois, isso foi durante. Saquei. Então nós estamos, assim como o nosso querido Celebrimbor, preso nesse tempo, preso nessa questão temporal da temporada, nessa questão temporal, né, dessa segunda temporada aqui de Anéis de Poder. Eu te prometo, quando a Terra-média estiver curada e seu povo ver o que você e eu fizemos aqui, todos os nossos sofrimentos terão valido a pena. Mais uma das frases de Anatar tentando convencer Celebrimbor de continuar com a confecção dos anéis, mesmo agora que o encantamento ele já esteja sendo desfeito. É como se Anatar realmente acreditasse que sem as artimanhas do mal, o elfo ele iria persistir por conta da sua ganância, a ganância que mostrou anteriormente. Porém, Celebrimbor acordou inclusive da própria obstinação, o que prova é o diálogo que vem a seguir. Sauron continua: você deve saber que me dói te tratar como... E é interrompido. É interrompido por Celebrimbor, que em um momento de lucidez completa. Como você tratou inúmeros outros? Pergunta ele. Anatar então revela o seu próprio conflito. Como Morgoth me tratou. Lembrando, era para Sauron ir a julgamento depois do fim da Primeira Era, mas ele fugiu. Preferiu permanecer ali dentro da Terra-média e não ser julgado como um deus, né? Como não necessariamente um deus, mas um dos que criou toda aquela confusão da Primeira Era. Depois de ser usado como um objeto por Morgoth, ele passa a Segunda e a Terceira Era tentando superar o antigo mestre e carrasco, bem como completar indiretamente o papel dele lá na Primeira Era. Ou seja, ele ainda está preso à ideia de Morgoth. Ele ainda, não torturado, mas ele ainda está preso à ideia do mal primordial. Quando ele quer superar Morgoth, é porque ele é presente no personagem, né? Porque Morgoth é presente nessa essência que estamos vendo aqui de Sauron. Só que Celebrimbor, ele não facilita essa ideia, ele não facilita essa jornada. Interessante, Sauron, ele quase confessa que está tratando o elfo da mesma forma que Morgoth o tratava, né? Tentando se elevar, portanto, à condição de um deus. Abre aspas. Você sabe o que é ser torturado pela mão de um deus? Pergunta Anatar. Só que Celebrimbor, esperto, talvez o maior lampejo de lucidez da temporada, após tanto tempo de escuridão, ele responde: eu nem posso imaginar. Ou seja, mesmo sob pressão, o elfo ele se recusa a ver Anatar como um deus. Ele não entrega a Sauron o reconhecimento que ele tanto deseja, que é a percepção de ter superado Morgoth, de ser um deus, de ser o mal supremo. Mesmo quebrado e quase destruído, ele não permite que o seu algoz tenha o prazer de ser visto como uma entidade divina, como algo superior. É por isso que o Anel é tão importante, porque ele é a materialização de um poder que Sauron nunca conseguiu impor de fato. É como se um Anel ele fosse a cereja do bolo,
para que ele fosse entendido como um mal tão grande ou até superior a Morgoth, né? Por conta, inclusive, da questão da Silmarils. A cena se torna mais escura, os olhos de Sauron mais profundos, né? Pela luz, um jogo de luz maravilhoso, e sem conseguir o que quer dele, do Celebrimbor, que é o reconhecimento, ele volta a tentar persuadi-lo e torturá-lo, dizendo: "E você é o verdadeiro autor do seu próprio tormento." Sauron tenta, mais uma vez, jogar a culpa nele. Jogar a culpa em Celebrimbor, mas dessa vez o elfo reage de forma diferente. Ele responde: "Você pode enganar até a si mesmo." Reconhecendo o que eu também sinto, que o próprio Sauron se corrompeu na figura de Anatar. É estranho, mas faz sentido. Ele gostou tanto de ser Anatar, de ser bajulado por Eregion, que o desejo primordial de Sauron se perdeu naquele ser, que achava que na lábia poderia levar a tudo e todos. Até ele tá preso nos devaneios que ele criou para aprisionar os outros. Tanto que ele diz: "O que Morgoth quer destruir, eu quero aperfeiçoar." Tentando se diferenciar de Morgoth, afirmando que é mais benevolente, mais bem intencionado, apesar da sua maldade. Celebrimbor acerta o ponto e fere o seu adversário em cheio. Sauron sente que não consegue mais controlá-lo. Ele perdeu o Anatar que construiu até então. Ele não consegue controlar o elfo se não for preso de fato daqui pra frente. Tanto que, sem mais sutilezas, ordena diretamente: "Vai, termine isso aí agora." Ou seja, sem argumentos, sem a persuasão de antes, Sauron age como alguém que perdeu o controle daquela disputa mental. E nesse embate psicológico, Celebrimbor, mesmo quebrado, ele sai minimamente vitorioso. Uma vitória muito pequena, mas é uma vitória muito importante. Eu vou voltar a falar sobre ela. Em Casa Dune, voltamos a ver Elrond e Durin contracenando. O que, assim, pena que essa temporada mostrou tão pouco, porque os dois contracenas são muito bons, são maravilhosos. A interação e os insultos cultos entre os dois é ouro demais. Você, de cabelos de maré, de cabelos de onda, mastro de bandeira, de língua floreada. É assim que o Durin recebe um amigo, né? Como um bom anão que elogia xingando. Anãos demonstram carinho com uma brutalidade muito poética. Ele fala dos cabelos encaracolados do amigo, da sua altura e da sua magreza, e ainda o chama de falastrão, mas tudo com carinho. Elrond até sente, dá uma risadinha, aceita aquilo ali, só que ele tá apressado, né? Ele tem pressa. E aí ele corta várias venhas daquela relação e vai direto para a amizade dos dois. Eu preciso do seu machado. Ele torna o pedido pessoal e, portanto, inegável para Durin. Tudo parece que vai caminhar bem, mas as coisas se complicam, porque na sala do rei o chão tá cada vez mais dourado, lotado de riquezas, o que simboliza o acúmulo desenfreado e também a perdição daquele rei, né? O pai de Durin não se importa com amizades ou com qualquer tipo de aliança mais, nada. É só ele. É só venha a nós, ao nosso reino, né? Seja feita só a nossa vontade e assim por diante. Isso é fundamental para a gente entender uma tensão futura que haverá muito forte entre elfos e anãos. A série ela parece apontar que o ressentimento entre as duas raças começa aqui. Começa com a ganância de um desses anãos, né? No caso, o Durin III. Mas não apenas isso. Se percebemos bem, o anel que corrompe os anãos, direto ou indiretamente, veio dos elfos, né? Veio de Celebrimbor. Então, o rancor entre anãos e elfos é um ciclo quase que sem fim, ou sem começo também. Quem inventou quem começou o quê, né? O início é confuso, as culpas se misturam, se dividem. De um lado, os anãos que não cumprem a sua parte, né? Eles têm realmente uma problemática ali. Do outro, os elfos que oferecem tanto poder aos anãos acabam ferindo o seu caráter, né? Não entendem ali que eles podem ser corrompidos pelos anéis, ou seja o que for. E o rei, agora sem limites, ataca até os seus próprios. Então imagine o que ele fará com os outros. Os anãos estão de fato perdidos. Mesmo assim, a confiança de Elrond em Durin permanece quase inabalável. Embora ele não tenha surgido como Gandalf surgiu lá na batalha do Abismo de Helm, Elrond insiste e deposita uma fé cega no seu amigo. Isso reflete, acho que um ponto bem interessante. Porque quanto mais inimigos os dois são, acredito que mais amigos um dia foram. Só quem você confia profundamente pode lhe causar uma grande decepção. Então pense na desconfiança de Elrond para com outras raças ali em seus anéis e pense como isso pode vir diretamente desse Elrond da Segunda Era que acreditava até demais nos humanos, acreditava também, por que não aí, nos anãos. Ele não sabe que Durin tá com as mãos atadas em sua própria casa, né? Mas ao mesmo tempo eles não se comunicam com facilidade. Eles têm esse problema de comunicação que foi imposto até na primeira temporada. Então o Durin, que tá de mãos atadas por conta do pai e também de como o seu povo está preso ali, é o que impede
impede dele ser o que o amigo precisa que ele seja, e depois no futuro que começa a degringolar toda essa situação. O dilema que fica é então, será que dessa vez Durin enfrentará o seu pai? Será que ele vai conseguir fazer algo que não conseguiu fazer antes? Cena dos próximos capítulos. Vamos lá para a cabaninha de Adar, que recebe Elrond após conseguir impedir o elfo, né, de seu grande ataque, seu massivo ataque, usando a sua amiga como escudo. Na conversa com Elrond, Adar sugere que talvez seja tão experiente quanto Galadriel. Ele parece conhecer Melian, antepassada de Elrond, que pode indicar que Adar é mais antigo do que se imaginava antes. Só fazendo aqui um retrospecto, tá? Melian é da linhagem de Elrond. Ela uniu-se com Thingol, rei dos elfos de Doriath, e juntos formaram um dos reinos élficos mais importantes, né? Eles tiveram uma filha que é Lúthien, famosa pela sua história de amor com Beren. E não só isso, também pelo seu papel de recuperação de Onda Silmarils lá na Primeira Era, coisa que você pode ler em Beren em Lúthien, tá? Maravilhoso livro, inclusive. Pois bem, Lúthien e Beren tiveram um filho, que é Dior, que junto com Ninloth teve Elwing, que se casou com Erendil. E a dupla é pai de Elros e Elrond. Portanto, Adar parece conhecer muito bem a linhagem de Elrond, além de ter familiaridade com o pensamento de Melian. Isso sugere que Adar ou é da Primeira Era, assim como Galadriel, né, ou ele conhece muito bem a história dos elfos como um todo, etc. Tem alguma ligação com eles, mas ao mesmo tempo, se eles não conhecem Adar de antes, onde que estava esse cara, onde que estava esse sujeito? Ou seja, acredito que realmente seja alguém lá da Primeira Era que passou esse tempo todinho fazendo a sua transição para o que é hoje. E aí, depois dessas intrigas aí, dessas conversas de Elrond e Adar, chegamos ao fatídico momento do beijo. Talvez um dos melhores episódios da série, tem também uma das piores decisões até então. Às vezes os produtores, os roteiristas, enfim, eles parecem se perder ao adicionar lenha a uma fogueira que já está acesa por si só, que não precisa de lenha. E é por isso que eu julgo o beijo desnecessário. Eu nem estou falando apenas em termos de cânone, embora sim, Galadriel ela já seja casada nesse momento, e em nenhuma circunstância tenha havido ali um romance entre ela e Elrond, jamais. Inclusive Elrond, ele se casará com Celebrian, né, que é a filha de Galadriel, com Celeborn, que ela já está casada com ele, o que torna essa cena ainda mais estranha. Mas enfim, se a intenção era criar um momento de surpresa para que Adar não visse as mãos de Elrond em ação, eu acho que poderiam ter optado por um gesto mais sutil do que um beijo, né? Um toque na testa, outro sinal de ternura, quer que seja. Pra que inserir uma trilha sonora épica de romance nesse momento? Pra quê, cara? A decisão acaba indo, acho que, mais contra o episódio e a série do que a favor. Ou seja, num episódio tão bom, tão cheio de coisas interessantes, é muito provável que vão falar mais sobre o diabo desse beijo do que sobre todos os outros assuntos que o episódio pode trazer. O beijo é um grande erro. Vamos lá de volta à batalha em Eregion e vamos notar as inúmeras referências ao que vimos ali em As Duas Torres, especialmente na batalha do Abismo de Helm, sendo meio que refeitas aqui no episódio em questão. Em Um dos Seus Anéis, As Duas Torres, Théoden ele está sendo envenenado e manipulado por Grima Língua de Cobra, a ponto de atentar contra os próprios herdeiros. Aqui a gente vê uma situação semelhante, né? Celebrimbor está tão corrompido que, em um ato de loucura, acaba derrubando Myrdania, levando à sua morte e afundando-se ainda mais nos desejos sombrios de Sauron, que o está manipulando. Tem até um ridículo saltinho de cavalo para dar um coice num orc ali, que é tão ou mais ridículo do que Legolas escorregando de um escudo enquanto derruba e conta diversos orcs. Nem tudo é perfeito nesse episódio, mas tem mais referências, né? A parte mais fraca ali da muralha sendo arrancada, sendo derrubada, o troll, as escadas que vão, né, invadindo ali o castelo, enfim, a fortificação. Muitas coisas são referências diretas à Batalha do Abismo de Helm lá em Duas Torres. Mas eu quero, já que esse pulo, esse saltinho do coice do cavalo não é tão legal, a cena da morte da Myrdania é uma tragédia muito bem realizada. Myrdania, completamente consumida pela influência de Sauron por meio do seu amigo e antigo mestre, né, nunca conseguiu confrontar esse mal diretamente. Celebrimbor conseguiu, olha só que... Não é nem paradoxo, mas olha só que dilema, né? Que confusão. Ele enfrentou o mal que ela não conseguiu enfrentar, mas isso não adiantou de nada. Seu confronto com o mal não só não teve efeito, como piorou a sua própria situação. Os soldados ao redor, também iludidos, aceitam outra manipulação de Anatar quando ele exibe lá o sangue vermelho
em vez do preto que antes apareceu pro Celebrimbor. E ao ver o que Celebrimbor fez com Myrdania, eles não tem muito outra opção a não ser ir contra o antigo mestre deles. Enfrentar o mal é o primeiro passo, mas quem disse que isso é sinônimo de vitória? Pelo contrário, pode ser o prenúncio de derrota também. Ou seja, você nota que o mal está presente e você sabe que vai perder. Você sabe que vai falir, você sabe que vai sucumbir. É a aceitação da sua própria queda também. Principalmente nesse caso, né? Eu acho que isso representa a Segunda Era, porque nós sabemos, vai ter uma vitória lá no final, mas em seguida o Anel ele vai prosperar novamente. Ele vai prosperar a essência de Sauron, ou seja, enfrentar o mal valeu e valerá. Sauron vai ser vencido, mas será que é o suficiente? Da Primeira Era para a Segunda Era foi praticamente igual. A própria série começa com Gil-galad completamente guarda baixa, em detrimento ali a uma Galadriel totalmente obstinada em tentar manter aquela luta, né? Ela sentia que a luta contra Sauron e Morgoth era sem fim, seria sem fim. E isso se justificou, né? E isso é um fato. Mas enfim, avançando. Aprendi muito com você. Uma verdadeira criação requer sacrifícios, diz Anatar a Celebrimbor. Mais uma vez, Anatar distorce as palavras do Celebrimbor contra ele, manipula-o cada vez mais, ou pelo menos tenta, mas ao mesmo tempo o ensina, né? O faz relembrar situações que ele mesmo tem em mente. Vamos lá. Se Sauron está dizendo que Celebrimbor ensinou que requer sacrifício, toda missão, né? Toda criação requer sacrifício, então Celebrimbor se coloca exatamente nessa jornada. Então, ao mesmo tempo que ele é açoitado ali por aquele mal, ele também recebe uma luz. Talvez Celebrimbor precise se sacrificar, afinal ele já está mesmo destruído, então sobra o quê, né? Muda o quê? Não por acaso, mais tarde ele corta o seu próprio dedo para escapar da sua prisão física, não apenas a prisão metafórica que antes ele já estava. Antes disso, joga os anéis na forja, tenta aplicar algo que Anatar o ensinou indiretamente no outro episódio, que quando você vai forjar ali os anéis, a intenção ela faz sentido, né? A intenção do forjador ela é relevante. Só que o problema é que as intenções de Celebrimbor até então estavam no mínimo distorcidas, e talvez seja tarde demais para qualquer boa intenção que o elfo venha a ter com as próximas criações. Aprendemos que Sauron está cada vez mais presente nessa Segunda Era, até quando não está fisicamente lá. Então, mesmo que Celebrimbor reaja a Sauron, ainda é uma reação, assim como o Sauron tenta reagir a Morgoth, né? Ou seja, ao reconhecer Morgoth, você reconhece que tem alguém superior. Então, ao tentar colocar uma intenção naqueles anéis que vai ali para aquela forja, ele também reconhece que há um mal presente ali. Então, você reconhecer o mal é o suficiente para o mal prosperar. É como se as intenções todas, qualquer intenção de Celebrimbor já tenha sido maculada por esse mal. Ou seja, que já era, mas que também sempre há uma luz. Na primeira temporada de Os Anéis de Poder, Galadriel ela segue sob a tutela da seguinte frase: às vezes, para acharmos a luz, temos que tocar a escuridão. Isso foi uma retórica até aqui, afinal, a personagem realmente perambulou pelas trevas, passou por caminhos estranhos e confusos, assim como Celebrimbor, e reconhecendo isso, e que o momento dali em diante será de uma Terra-média em trevas quase total, Celebrimbor ressignifica o papel da elfa, se usando como contra-exemplo. E ele diz, os elfos precisam apenas se lembrar que não é a força que vence a escuridão, mas a luz. Na presença dela, todas as trevas precisam sair. Celebrimbor não tem e não teve forças para vencer Sauron na forma de Anatar. Ele sucumbiu como sucumbem os inteligentes, né? Se ele não consegue mais ser o que deveria ter sido desde o começo, que isso agora recai sobre Galadriel, que não é e nem pode mais ser a mesma da primeira temporada. Ela precisa ser o que pode, ela pode até lutar, mas prefere dar uma luz, aquela que prefere oferecer luz, por exemplo, para ajudar o Frodo em seu pior momento, né? Que haja uma luz para você nos lugares escuros, quando as outras luzes se apagarem. Não é isso que ela diz quando entrega lá a luz que vai ajudar a Frodo vencer a Laracna? Ou seja, a partir de Celebrimbor, a partir da queda do que deveria ser um elfo extremamente sábio, é de onde começa a sapiência de Galadriel. A tão querida sapiência dessa personagem, a tão requisitada sapiência dela. Isso acontece porque ela é o resultado desse encontro e do entendimento da jornada de Celebrimbor, de quem Sauron é e de como é o mal na Segunda Era. Se Galadriel ainda não é como será, é porque está em construção. E Celebrimbor ele foi mais uma peça, mais um tijolinho
na construção dessa personagem. Foi preciso validar toda a jornada dele para que no seu Namarie, ou seja, no seu adeus para sua amiga, não só fizesse muito sentido enquanto despedida, mas também enquanto amadurecimento, enquanto transformação para a personagem. Temos outra Galadriel daqui por diante, mas também temos outro mal, outras trevas, outra Terra-média. Os créditos do episódio não são de esperança, são de protesto, no mínimo protesto. É um mental com uma voz gutural que grita o mal que agora habita absolutamente em tudo por aqui em Os Anéis de Poder. Estaria Galadriel pronta para ser a luz quando outras se apagarem? É preciso, porque até agora não se apagou só uma dessas luzes, mas várias foram apagadas. Várias. Até aqui, a segunda temporada de Os Anéis de Poder é, como a Segunda Era, precisa ser vista, com extremo pessimismo, onde o mal manda muito mais do que qualquer bem que aí esteja, onde qualquer treva, infelizmente, é maior do que qualquer luz que habita esse mundo.